Graça e paz, queridos. Aqui quem vos fala, a pastora Cristiane Souza. E esta noite estou aqui de volta com o Papo de Graça, falando com você esta noite sobre soldados em serviço. Quero fazer uma leitura com você da palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir, que diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste e de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amados, o apóstolo Paulo, quando escreveu o livro de Timóteo, esta carta a Timóteo, ele escreve suas últimas palavras. Paulo já estava encerrando a sua carreira e ele fala, dando conselhos ao jovem pastor Timóteo, né? Ele fala sobre o soldado de Cristo, como se comporta um soldado que foi alistado no exército de Jesus Cristo. Ele não fala apenas de quem lidera o exército, como o soldado Timóteo. Ele fala também para aquele que milita, para aquele que está em batalha. A afirmação de Paulo aqui é para aquele que está em serviço, é para aquele que foi chamado. Ele está falando de nós, a igreja de Cristo. Nós somos soldados. E o que fazemos? Nós servimos. Por que fazemos? Para agradar aquele que nos alistou. A igreja de Cristo é um exército de Cristo na terra. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, a igreja é chamada de noiva ou esposa. Eu fiquei refletindo se no livro de Apocalipse ele nos chama de noiva. E aqui Paulo nos fala para Timóteo que nós somos soldados. E fazendo uma metáfora aqui, uma reflexão, fiquei pensando, se a igreja é noiva e também é soldado, então nós somos uma noiva de coturno e fuzil na mão. Tá entendendo? Eu preciso que você entenda isso hoje. Você é noiva. E noiva, ela tem um compromisso com o noivo. Ela é sensível para ouvir a voz do noivo, mas ela também é soldado em batalha. Nós não podemos perder essa percepção. Nós somos convocados para o soldado, fomos convocados para o exército de Cristo Jesus na terra e nós somos soldados. Mas Timóteo fala sobre o bom soldado. Sofre, pois, comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Quem pode qualificar um soldado como bom? Quem é esse bom soldado? Um dos frutos, um dos adjetivos de um bom soldado é o soldado obediente. Aquele que de forma simples, desinteressada ao seu superior, no caso o Senhor Jesus, obedece. A obediência é uma virtude que define o comportamento de alguém que é submisso às ordens dadas, aquele que acata as instruções, que cumpre as ordens sem questioná-la. E aí vale uma grande reflexão para nós. O que nós estamos vendo nos dias de hoje são crentes fracos e que não estão dispostos a sofrer as aflições por causa do Evangelho. Estão embaraçados com tantas
coisas, crentes mimados, que não se preparam para os embates da vida, que estão desanimados, gente que passa a vida sonhando que o ministério, que a vida financeira, que a vida familiar vai crescer, que o seu trabalho vai prosperar, sem combate, sem batalha e sem sofrimento. Eu quero dizer para você o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. A sua vida cristã vai ter desafios, vai ter aflições, mas Paulo está nos encorajando a continuar lutando pela causa do Evangelho. Nós precisamos tirar os embaraços da nossa vida. Ele fala que o bom soldado não se embaraça com os negócios dessa vida. O que está te roubando? Roubando o teu tempo, roubando teus sentimentos. A arma que Satanás tem usado nos últimos tempos para roubar o crente da presença de Deus e tirá-lo do foco, que é essa guerra espiritual, é mamão, dinheiro. O amor ao dinheiro, a busca desenfreada por lucros, o desânimo pela busca espiritual equilibrada, uma vida sem oração, sem busca, sem clamor, falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos, nesse último tempo da igreja na terra, tirar os embaraços da nossa vida. Você foi convocado, você foi chamado, você foi alistado para o exército de Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz que quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás. A minha palavra para você hoje é de encorajamento. O soldado, ele precisa ser obediente às ordens, sem questionar as ordens do Senhor. Um bom soldado, ele é equipado com a armadura de Deus, que lá está no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 17. Revestivos de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Há momentos da nossa vida em que paramos de lutar pela causa do Evangelho e nos embaraçamos com guerras internas dentro de nós, dentro do corpo de Cristo, e há uma guerra espiritual aí fora. Vidas estão sendo tragadas e nós estamos olhando só para dentro de nós, um egoísmo muito grande, e o Senhor nesta noite traz essa palavra: você é soldado de Cristo Jesus. Não se embarace, você foi alistado, você foi chamado. Todo soldado é patriota, ele ama a sua pátria, ele luta pela sua pátria, ele dá a vida pela sua pátria. Quantos soldados estão feridos porque estão lutando guerras internas? Quanto lá fora há soldados que precisam ser resgatados, há vidas que precisam de você. Você precisa se fortificar na graça, ter preparo, ter disciplina, ore, busque, jejue, se fortifique. Seja fiel ao Senhor, aquele que te alistou. Seja fiel à liderança da tua igreja, submeta-se a uma liderança. Seja honesto com aquilo que você faz, seja verdadeiro. A palavra do Senhor diz que Paulo disse para Timóteo: o que de mim aprendeste, transmite a homens honestos. Homens que vão levar esta palavra de Deus. E quando ele está falando de homens, está falando no sentido geral. Você, mulher, Deus também te chamou, Deus também te escolheu, mas ele está procurando homens idôneos, mulheres idôneas, responsáveis, gente preparada, gente equipada, gente que está querendo lutar pela causa do reino, gente que anda na verdade, gente que não anda na mentira, que não anda no engano. Deus está convocando soldados esta noite. As nossas lutas diárias são amenizadas. As nossas guerras diárias são amenizadas quando eu luto por um ideal. Quando o meu foco
é a minha pátria, é o reino celestial. Não perca os olhos do teu chamado. Eu fui convocado, eu preciso obedecer. E os negócios dessa vida civil não vão me prender. Declare isso hoje em nome do Senhor Jesus. Você será recompensado pelo serviço que você prestar à obra do Senhor. Você será coroado. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra hoje no teu coração. Fortifique-te na graça que há em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.